mensagem, o centro dela é a mesma coisa. A gente vai falar sobre visão ampliada, a gente poder olhar além do que os nossos olhos veem. Isso é fé. Isso é fé. A certeza daquilo que eu não vejo. Então eu vejo. Vejo, só que eu vejo não com esses olhos. Isso é fé. Eu tenho que ter essa visão ampliada. Se a minha visão for curta, se a minha visão for ruim, curta, eu só vou enxergar, como é que fala? Um palmo do meu nariz. Entendeu? Fala assim, eu não quero enxergar só um palmo do meu. Pode fazer assim. Um palmo do meu, não, eu não quero enxergar só isso. Amém, Jesus? Nós somos de Deus, irmãos. Você se converteu a um Deus onisciente, onipresente, presciente, sabe de tudo. O missionário está falando um pouquinho sobre isso hoje na mensagem dele. Quem tem a mensagem dele, depois lê com calma. Está muito forte a mensagem dele hoje de manhã, que ele manda para a gente, né? E eu preciso ter essa visão ampliada exatamente para enxergar o que Deus enxerga. E é aí que está a coisa. Quando você enxerga pela fé, você está enxergando com os olhos de Deus. É Ele te dando a revelação, é Ele te mostrando coisas que os seus olhos humanos não podem ver. E é aí que a gente vai viver bem. É dando atenção a isso que a gente vai viver bem. Porque Ele vai mostrar coisas para a gente que só Ele sabe. Que o mundo não sabe. Mas que a gente fica sabendo porque o próprio Deus mostrou a nós. Isso é pela palavra, isso não tem misticismo não, isso é pela palavra. Ela revela, se revela a nós, é Jesus se revelando, e a gente entende o que vai acontecer, entende o que tem que fazer, nós entendemos o que Ele vai fazer, talvez não entendamos como, às vezes até Ele mostra como também. Amém, irmãos? Então fala assim, visão ampliada, impossível conquistado. Entendeu? Se a sua visão é ampliada, você vai ver com os olhos de Deus agora. Você vai conquistar o que é impossível ao homem, que foi o que Jesus falou. O que é impossível ao homem é possível. Então, pela lente, pela ótica de Deus, eu consigo o impossível. Aquilo que todo mundo dizia, você não vai conseguir, é impossível, você consegue quando você olhar pelas lentes de Deus e não pela sua. Se você olhar pela sua, você vai ficar até amedrontado, assustado. E agora, o que vai ser de mim? Amém? É essa mensagem que a gente vai trazer aqui hoje. Então, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Vamos ver o caso daquele jovem lunático. Vamos estudar um pouquinho isso aqui. No 14 de Marcos 9 diz assim, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, discutiam com eles. E logo, toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? Aí é uma mensagem ministerial que depois eu vou trazer para os meus ministérios, meus pastores. Jesus como líder defendendo os seus, né? Jesus está falando para os escribas assim, vocês estão discutindo com ele o quê? Quer discutir? Discute comigo. É Jesus como líder guardando os seus, né? Mas aí é outra mensagem. Mas vamos lá, vamos continuar. Vai chegar aqui agora. A mensagem vai chegar aqui agora. 16, ele pergunta então, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Fala assim, visão curta. Você vai entender daqui a pouquinho por que eu estou falando isso. E por que você repetiu isso. Parece que esse homem está entendendo o que está acontecendo. Às vezes também parece que nós estamos entendendo o que está acontecendo. Se a nossa visão não for a visão da fé ampliada, se for uma visão curta,
Então fica parecendo que a gente entendeu tudo. Ele vem até Jesus Cristo, Jesus está chegando, a multidão está em cima dos discípulos, porque eles não conseguiram expulsar o demônio do rapaz, né? Os escribas estão questionando, provavelmente até em tom de zombaria, né? Ué, o mestre de vocês não expulsa demônios? Ele não ensinou a vocês a expulsar demônios? E por que vocês não fazem isso com esse garoto? Provavelmente. Jesus chega e defende os seus discípulos. Por que vocês estão discutindo com eles? Discute comigo, com eles não, são meus discípulos. Jesus sempre defende você, irmãos. Por isso que a minha frase preferida qual é? Qual é a minha frase preferida? Deus me defenda. Por quê? Porque ele sempre vai defender os seus. Aqui ele está defendendo. O que vocês estão discutindo com ele? Não, discute comigo. Meus discípulos não, deixa eles quietos. Amém, Jesus? Glória a Deus por isso, né? Mas é outra mensagem. Aí a multidão vem até Jesus, e um da multidão, que era o pai, ele diz, mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Parece então que ele já sabia. Ele não precisava da visão de Jesus. Ele já tinha a visão dele, do que estava acontecendo com seu filho. O meu filho está sendo tomado por um espírito mudo. Quem ensinou isso a ele, eu não sei. Amém, irmãos? Se ele quis dar uma de espertalhão, eu não sei. Se ele achava que, talvez na religião dele, ele entendia bem de demônios, eu não sei. Mas ele vem até Jesus Cristo e ele não pergunta a Jesus que tipo de demônio é. O que está acontecendo com o filho dele, não. Ele já chega dizendo, o meu filho tem um espírito mudo. Então, cuidado, porque às vezes a gente toma partido, digamos assim, né? A gente até finaliza uma situação com a nossa ótica, e que às vezes a visão é curta. Aqui a visão curta você vai entender daqui a pouquinho, mas vamos lá. 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Que coisa, hein? Os discípulos foram ali, entre aspas, envergonhados. A Bíblia diz que eles não puderam. A Bíblia não. O pai do menino, que está com uma visão curta, mas acha que sabe tudo. Como tem gente assim, irmãos? Acho que tem. A pessoa parece que ela acha que tem olhos até na nuca. Ela acha que sabe de tudo. Acha que vê tudo. Ela não quer nunca ser ensinada, ela quer ensinar todo mundo. Ela acha que tem uma visão lá na frente. Não, eu já sei o que está acontecendo, eu já sei como resolver. E não pergunta nem a Deus. E ela começa a tomar suas decisões próprias. Mas a visão está curta. Ela acha que sabe. Ele achava que sabia. Ele fala, mestre, o meu filho tem um espírito mudo. Então ele já sabe qual é o demônio. Aparentemente, ele já sabe. E esse aí, questão de você olhar e ver, né? Aí ele pega ele, joga ele no chão, despedaça ele espuma, arranja o dente. Isso tudo ele via. Aí está falando que ele vê. Mas o espírito é visível? Mas ele determinou que era um espírito mudo. Ele acha que tem uma visão ampliada, como Jesus tem. Mas a visão dele é curta. Nós temos que ter cuidado com isso. Amém, Jesus? Vamos entender um pouquinho mais isso. Daqui a pouco a gente vai entender mais ainda. Vamos continuar aqui agora. Aliás, eu queria ver com você, assim, os discípulos, eles deveriam ter expulsado. Sempre que eu não leio esse texto, eu fico pensando como que eu tenho que estar preparado para as batalhas. Porque eu sou um discípulo. Um discípulo não pode ficar despreparado. Um discípulo, irmãos, é um guerreiro. Uma guerreira. Um discípulo é um soldado. Nós fazemos parte de um exército e temos um general.
Só que a nossa luta é espiritual, não é carnal. E às vezes nós estamos preparados para o embate físico. Entendeu? Físico. Estamos preparados para confrontar o filho, para confrontar o vizinho, para confrontar o patrão, para confrontar o empregado, para confrontar o amigo, a amiga, a professora, o professor, o aluno, a aluna. Estamos preparados para o embate físico. Mas quando vem um problema espiritual forte, a gente não está preparado. E ali, então, a gente começa a sofrer e não vencemos. Eu sou um soldado de Cristo. Eu tenho que estar preparado para o embate espiritual. A Bíblia fala que a minha luta não é contra carne e sangue. Então, eu tenho que, lógico, tenho que saber tratar as pessoas, resolver minhas coisas. Lógico, ninguém aqui é bobinho, todo mundo tem que resolver suas coisas, tem que estudar, tem que se formar, tem que trabalhar, tem que vestir, tem que comer, tem que passear, tem que ter seus negócios. Normal, é o mundo, a gente vive nesse mundo. Mas eu tenho que ter uma visão de que eu sou alguém que participa de um grande exército. Só que a minha guerra é espiritual, não é humana. Amém, Jesus? Então a minha visão tem que ser ampliada. Eu não posso ver pela metade as coisas. Eu não posso ter uma visão curta. Deixa aqui, volta um pouquinho só, numa folha, no capítulo 8. Aqui fala de um cego. É o famoso cego de Betsaida. Só um pouco aí, só uma folha, né? Versículo 22. Diz assim, Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos. Ei, Jesus é demais com ato de fé, né? Eu fico pensando naquelas pessoas que só vivem criticando o ato de fé, criticando, né? Essas pessoas, se elas estivessem do lado de Jesus, Jesus ia ser um herege para elas. Jesus cuspiu nos olhos do cego, direto. Pum! Puxou e nos olhos do cego. E tem gente que acha que a gente não pode fazer um ato de fé e fica criticando. Crente criticando crente. Cuidado com isso aí, tá? Porque se muitos hoje críticos andassem nos tempos de Jesus, iam criticar Jesus. Iam chamar Jesus de herege e tudo mais. Como é que você faz uma coisa dessa, cuspir nos olhos do cego? Tá doido? Então não esquenta com o que falo, não. Sei que vai pegar amanhã a pulseira. A minha pulseira está aqui, mas tá presa. Sei que vai vir pegar a pulseira amanhã. Nada me faltará. Você que está sempre recebendo azeite no alto da cabeça, a água consagrada, continue. Se alguém falar, deixa falar, filho. Para de ficar dando ouvido para os outros. Amém? Mas é outra mensagem também. Vamos lá. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Está vendo bem? Não está vendo bem. O que Jesus faz? 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente. Distintamente é que não se pode confundir. Isso é o que significa distintamente, entendeu? E ele já via os homens ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entre na aldeia. Não volta para lá, não. Por meio dos incrédulos, não. Que só vê você como cego. E fica te dando esmola e te ajudando, mas nunca te ajudaram de verdade. Vai para outro lugar agora, volta para casa, vai trabalhar, renova suas amizades. Tem gente que entrou na igreja e não quer renovar a amizade.
Entrou na igreja que não quer renovar a amizade, quer continuar com as mesmas amizades. E é por isso que não se firma na igreja. Que luz e trevas não se dão, irmão. Não se dão. Está escrito. O amigo do mundo é inimigo de Deus. Está escrito. E a pessoa vem para Cristo, mas não quer renovar suas amizades. Não quer repensar essas amizades. Bom, tem que repensar. Ele então cospe no olho dos cegos, ele põe as mãos no cego e cadê? Está enxergando? Tô. Oh, glória a Deus. Como você está enxergando? Ah, os homens parecem árvores. Não, então não vou dar glória a Deus agora ainda não. Vou orar de novo. Vou pôr as mãos agora sobre você e orar. E agora? Agora vejo distintamente, de uma forma que não pode confundir. Eu estou olhando e eu vejo o meu filho lá atrás, eu vejo não sei quem ali, fulano eu conheço. Estou vendo distintamente. Visão inteira e não visão pela metade. Visão boa e não visão ruim. Isso aqui é espiritual para mim e para você. Deus quer que você enxergue longe. Amém, Jesus? Para não entrar em namoro errado, em casamento que vai gerar um casamento errado. Para não entrar em negócio errado e depois ficar com seu nome todo sujo. Eu lembro, irmãos, uma vez um jovem, devia ter uns 20 e pouco, menos de 30 anos, ali na freguesia, quando eu fui pastor ali. O rapaz começou a frequentar a igreja. Cara, como que ele estava desesperado. Desesperado. Ele entrou, foi convidado por dois, três amigos, não lembro a quantidade, para abrir uma empresa aqui na Zona Sul, na Zona Oeste mesmo. E ele abriu uma empresa, ele não tinha o dinheiro, os outros tinham. Aliás, ele tinha o dinheiro, os outros não tinham, mas os outros tinham um conceito todo, era um investimento para ele. Né? Ele falou, vou investir o meu dinheiro. Passou um dinheiro que eu juntei, um bom dinheiro. Ele falou o valor, não me recordo agora. E ele falou, eu entrei. Os três eram meus amigos, não lembro se era 3 ou 2. Se eram 3 sócios ou 4 sócios, ele mais 3 ou ele mais 2. E aí, pastor, de repente deu ruim, e quando eu fui ver lá, eu estava de uma maneira no contrato que eu é que respondia por tudo que é crime. Fui colocado de laranja. Eu investi o meu dinheiro, ainda fui colocado como laranja, e agora eu estou respondendo o processo e posso até ser preso. O rapaz estava desesperado. Maldito o homem que confia no homem, diz a Bíblia. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Mas você, com uma visão de Deus, você não vai entrar num negócio desse. Você vai parar. Ah, mas é muito meu amigo. É irmão de sangue, não importa. É pai, não importa. É mãe, não importa. A filha e o filho vai saber. Eu sei que meu pai é um 71 danado. Os caras não estão botando meu nome aí de laranja. Espera aí, deixa eu ir no advogado primeiro antes de assinar, vou olhar. Porque Deus mostra as coisas. Amém, irmãos? Deus não quer que a nossa visão seja curta. Quando ele vê, eu estou enxergando já, mas está meio embaçado, nada que um óculos não resolva, nada que uma lente não resolva. Tá bom demais, não tá bom não. Você tem que enxergar bem, como eu. Nós temos que ter a visão de Cristo. Amém, Jesus? Uma visão que é pela fé, que enxerga o que os outros não conseguem enxergar, que enxerga o que o mundo não consegue enxergar. Deus quer que a gente enxergue essas coisas. Aí a gente vai ver defeitos na gente que a gente não via antes, vai ver problemas em nossa volta que a gente não via antes, vai ver solução para os problemas que a gente não enxergava antes. A gente vai começar a enxergar coisas que a gente antes não enxergava. Amém? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá que ainda tem muita coisa para a gente ver aqui. A gente está vendo então visão ampliada, impossível, conquistado. Amém? Se você amplia a sua visão e tem a visão de Deus, você vai conquistar aquilo que todo mundo dizia que era impossível. Então, Marcos, capítulo 9, versículo 19, diz assim. No 19. Perdão, peraí. Estou no 10. Eu fui para o 10. Vamos no 19. Capítulo 9, versículo 19. E ele respondendo lhes disse:
Ó geração incrédula. O pai falou que os discípulos não puderam expulsar, certo? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Espera aí. Lendo assim, parece que Jesus está se virando só... Eu já preguei isso, tá? Que Jesus está se virando para os discípulos e está criticando os seus próprios discípulos, que ele acabou de defender. Ele acabou de defender. Por que vocês estão discutindo com ele? Discute comigo, com eles não, são meus discípulos. Parece que Jesus está criticando, vocês são geração incrédulas, até quando eu vou estar aqui com vocês e vocês vão sofrer? Mas quem é que estava sofrendo? Eram os discípulos ou era aquele pai e aquele filho? Não é só com os discípulos. É para todo mundo, toda aquela multidão, todos aqueles escribas religiosos e também para o pai e para o filho que estão sofrendo, o filho sofrendo com aquele demônio e o pai sofrendo porque não conseguia resolver o problema do filho. Leva para os discípulos não puderam resolver o problema do filho. Vem até Jesus. E Jesus não vai resolver desesperadamente, não. Agora você vai ver que Jesus ele quer saber o que aconteceu. Ele não está preocupado que o garoto está endemoniado, não. Ele sabe o que ele vai fazer. A visão dele é ampliada. Ele sabe, eu vou expulsar esse demônio. Esse garoto vai sair daqui curado. Ele já sabe. Ele não se preocupa, ele não fica desesperado. Me dá ele aqui rapidamente. Não, meu Deus, tem que fazer logo. Não. Ele fica tranquilo. E ele começa a dar um ensinamento. Primeiro mostrando que aquela geração era incrédula. Ele está dizendo, eu estou aqui pessoalmente com vocês e vocês não tem jeito, hein? Vocês não aprendem. Acabei de curar um cego aqui, cuspindo até no olho dele. Foi no capítulo anterior que você viu, né? Acabei de curar um cego aqui, em Betsaida, aqui, pertinho. Curei esse homem aqui e tantas outros momentos que vocês viram, expulsando demônio, curando enfermo e tudo mais, e vocês, eu estou com vocês, vocês não aprendem. Que geração incrédula. Não é só para os discípulos, é para todos. Amém, irmãos? É para todos. Ele quer que a nossa visão vá além e a gente realmente viva pela fé, enxergue as coisas pela fé e não fique aqui sofrendo, olhando só um palmo do nosso nariz. Não. Ele quer que eu enxergue lá na frente. As coisas que ele tem preparada para a gente são coisas grandes, não são coisas pequenas. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém, Jesus? Aí, no versículo 20, ele vai dizer assim, ó, no versículo 20. Cadê? Versículo 20. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se e espumando. Que cena, né, irmãos? Lendo assim, você pode não ter um impacto, né? Mas tenta imaginar a cena. É impactante, irmão. Porque assim, ele está ali, ele fala da geração incrédula, aí vem a criança, o garoto. Quando o garoto chega, dá de cara com Jesus, o demônio se manifesta. E já joga o garoto no chão. O que o pai falou. Ele já está espumando ali. E se revolvendo todo, sem ficar parado e se contorcendo, e o corpo todo duro e se contorcendo todo, e espumando. Que cena, irmão. Mas sabe o que isso mostra para a gente, irmãos? Isso mostra que o diabo sabe com quem ele está lidando. O diabo sabe com quem ele está lidando. Ele sabe. É por isso que a minha visão tem que ser a visão de Cristo. É por isso que a minha fé tem que estar sempre alto, lá em cima, minha fé. É por isso que eu não posso aceitar que a minha fé caia. Eu não posso aceitar ser uma pessoa fraca na fé. Porque o diabo sabe com quem ele está mexendo. Ele sabe quando ele tem que recuar. Ele sabe quando ele olha para a gente e fala assim, isso aí é melhor ficar quieto, porque se eu mexer com ele vai tacar fogo e vai me queimar. Esse aqui eu posso.
O fogo dele não dá nem cosquinha em mim. Está fraco demais. Ele sabe, irmãos. O diabo sabe com quem está mexendo. Entende? É aquele fortão do colégio lá, e a gente era magricelo, nunca se metia com ele, porque sabia. Se eu meter com ele, eu vou apanhar. Então, se ele chega na hora lá e quer entrar para o jogo, a gente sai. Não, entra no meu lugar. A gente dava até a vaga para ele entrar logo, não, deixa ele entrar logo. Entende? O cara é fortão. O diabo sabe, irmãos, com quem está mexendo. Quando ele vai chegando, vão trazendo o garoto e ele dá de cara com Cristo. Ele começa a urrar, cai, revolve e fica revolvendo para lá e para cá, se contorcendo e espumando, porque ele sabe quem estava e como Jesus estava ali diante dele. Eu preciso ter essa visão ampliada. Eu preciso entender o que é consagração. Eu preciso entender o que é santificação. Eu preciso entender o que é respeitar a palavra de Deus, ter o temor da palavra de Deus, andar na palavra de Deus, a importância disso. Eu tenho que entender para viver isso, para que o diabo olhe para mim e saiba, eu não posso mexer com ele. Não posso mexer. Com esse eu não posso mexer. Amém, Jesus? Se a minha visão, eu só olho e vejo homens como se fossem árvores, se a minha visão é curta, é fraca, ele vai entrar. Ele vai derrubar. Ele vai matar, roubar e destruir. É o que ele faz. É o que ele sabe fazer, matar, roubar e destruir. Não tem outra obra. São 3 as obras dele: matar, roubar e destruir. Mas, se a nossa visão já vê longe e distintamente, aí ele já sabe com quem está mexendo. Você entendeu? Entendeu a importância da palavra de Deus no seu coração? Entendeu a importância da sua santificação? Entendeu a importância da sua fidelidade a Deus? A importância de você olhar para a palavra e respeitar o que a palavra manda fazer? Ele precisa ter medo de você. É o diabo que tem que ter medo de você, não é você dele. É ele que tem que olhar para você e saber que você é alguém sério, que leva a sua fé a sério, que jamais vai largar a presença de Deus, que a sua vida eterna é tudo que você tem de mais precioso nesse mundo, que você nunca vai jogar a sua vida eterna no lixo. Ele precisa saber que você fechou com Jesus e não vai abrir. Que você tem uma aliança com Deus e não com esse mundo. Nossa visão tem que ampliar. Não pode ficar curta. Eu não posso continuar vendo os homens como árvores. Eu tenho que ver de longe e distintamente. Distintamente significa, vou repetir, que não se pode confundir. Inconfundível. Eu preciso ter essa visão. Eu preciso olhar para a palavra e não ter confusão nenhuma na minha mente. É isso que a palavra diz e é isso que eu vou viver. Não tem esse negócio de século 21, de evangelho moderno, de trocar a Bíblia, nada disso. Tem o evangelho de Cristo e é ele que eu vou seguir. Amém, irmãos? Não tem esse negócio de evangelho moderninho, não. Não tem isso. A gente precisa colocar isso no coração. Mas vamos seguir. Tem mais coisa aqui. Então, guarda isso, hein? O diabo sabe com quem ele está lidando. Você tem que tentar lutar para olhar como Jesus olha, tá? Vamos lá, vamos ver. Mateus 4,19. Vou voltar em Marcos ainda. A gente vai sair e vai voltar. Mateus 4,19. Só para você ter uma ideia, pegando o exemplo de Jesus, da visão de Jesus. Mateus 4,19. E disse-lhe. Vamos ler o 18, só para ficar completo, para não precisar ficar explicando muito. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram o quê? Pescadores. E olha o que Jesus diz. Vinde após mim, e vos farei o quê? Pescadores de homens. Jesus já olhou lá na frente. A visão de Jesus. Pedro e André, os irmãos, estavam ali, pescando o seu sustento diário.
trabalhavam com pesca. Está ali naquela visão, o que não é errado. Né? A gente tem que trabalhar para sobreviver. Né? Vamos ficar dependendo dos outros, vamos trabalhar para sobreviver. Né? E ele está lá, lutando para pegar seu peixinho. Jesus olha e vê os dois lá pescando. Jesus deve ter observado como eles faziam, da maneira que fazia, a organização, a insistência deles. E Jesus está observando. Depois Jesus chega, vocês dois aí, vem após mim. Para quê? Vou fazer de vocês pescadores de homens. Fez ou não fez? Fez. A visão de Jesus foi... Tinha muitos pescadores. Se hoje tem, imagina aquela época. Muito. Mas Jesus, quando olha, bateu nos 12, esses dois. Jesus tem aquela visão ampla. Amém, Jesus? Se essa visão sua for amplificada, for ampliada, você vai conquistar o que é impossível. Até o impossível você vai conquistar. Eu estou indo lá na frente. Porque o possível é o possível. Mas Jesus falou que é impossível aos homens, é possível a mim. Então ele está dizendo o seguinte: se você tem os mesmos olhos que eu tenho, se você tem a mesma visão que eu tenho, você vai conquistar até o que você não poderia conquistar, porque eu farei o impossível. Até o impossível você pode conquistar se você olhar como eu olho, ver como eu vejo, enxergar como eu enxergo. Ele olha os pescadores, enxerga dois desses pescadores, os irmãos, o Pedro e o André, e ele fala: ó, gostei de ver vocês pescando aí. Mas se vocês vierem após mim, serão pescadores de homens. E eu estava esperando uma resposta para saber se eu tinha passado na minha faculdade. E até então não tinha acontecido nada. Quando você foi fazer o Enem, foi ano passado. Foi. Certo? Aí você me pediu oração e tudo, a gente orou. Aí você foi lá. E não teve resposta. Não. Quer dizer, do ano passado até agora? Caramba. Tá, pois vai. É. Aí o senhor fez o propósito da caneta. Aí eu participei. Quem lembra do propósito da caneta? Vamos lá. Participei do propósito da caneta. Tinha certeza que eu ia assinar os meus papéis da faculdade com aquela caneta. E eu estava pensando que não... Nossa, que demora. Só que aí Deus me falou que não é no meu tempo. É no tempo dele. Deus colocou isso no seu coração. Isso. Amém. Aí o senhor fez o propósito do celular. Aí eu também participei da confirmação. Quem lembra do propósito do celular? Deus vai confirmar. Vamos lá. Logo depois, depois da oração do último dia, no propósito, eu recebi a confirmação de que eu tinha passado na UFRJ em História. E foi isso, logo depois do propósito. E com a caneta já assinou? Assinei. Já assinou? Vai começar quando a faculdade? Quinta-feira. Quinta-feira agora? Glória a Deus. Mais uma jovem de Jesus aí na faculdade, pelo Enem ali. Então já vai começar quinta-feira. Isso. E ninguém está feliz na sua casa, né? Vamos aplaudir a Jesus. Amém?